Olá, 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 bom dia. Estou aqui ao vivo para a nossa live de hoje, a última live da semana 2020 extraordinário. Então, a primeira notícia maravilhosa que eu tenho para vocês é que nós vamos continuar fazendo lives todas as segundas às sextas-feiras às 6 horas da manhã. Tá, nós vamos continuar fazendo de segunda a quinta, será aqui no Story do Instagram, mas serão lives bem rápidas, tá? Então, o primeiro aviso, bom dia, bom dia. A primeira ótima notícia é que nós estamos encerrando hoje a semana 2020 extraordinário, porém, nós vamos continuar com as lives às 6 horas da manhã. Nessa semana nós tivemos lives às 6 e às 19 horas, por ser uma semana muito intensa, muito especial aí para que vocês tenham um 2020 extraordinário, né? Entramos em assuntos importantíssimos para destravar a vida energeticamente, emocionalmente e a sua alta performance aí para 2020. Então, todos os temas foram para colaborar para que seu 2020 seja extraordinário. Hoje é a nossa última live. Nós estamos com o grupo VIP, né, 2020 Extraordinário no WhatsApp, onde nós repostamos todas as lives, postamos tarefas diárias, foi realmente sensacional. Hoje eu vou colocar todos os depoimentos aí do grupo VIP para vocês, tá? E hoje nós vamos ter uma live aqui especial com uma amiga convidada, a Cacau Assis, que vai ser a nossa última live do 2020 Extraordinário. Eu vou convidá-la para entrar aqui com a gente. E antes, só quero dar essa surpresa para vocês. Nós vamos continuar tendo lives, tá? 2020 inteiro é o meu objetivo. Vai ter raras exceções, mas vou avisar vocês. Fazer live todos os dias, de 20 a 30 minutos, todas as manhãs, tá? De segunda a quinta aqui no Instagram. E na sexta-feira vão ser aulas. Vai ser uma live maior e vai ser no meu canal do YouTube, ok? Então, vocês já estão todos convidados aí a participar. Vou chamar aqui a minha amiga Cacau Assis, também é terapeuta da constelação familiar, uma terapia que trabalha as relações familiares. Oi, amiga! Oi, maravilhosa! Sua Tudo imagem bom? tá um pouco travada aqui. Travou? Eu tô te ouvindo, a sua imagem tá um pouquinho travada. Vê se voltou, se não eu saio e volto de novo. Vamos sair e voltar de novo? Que eu acho que vai ser Beleza. melhor. Vamos fazer outra tentativa de entrada aqui da Cacau, Assis, isso. Vamos lá. Tá travada ainda, amiga. Pá. Vamos tentar aqui de novo ver se a conexão da internet. Estamos com a convidada especial, a Cacau Assis, aqui com a gente na nossa live de hoje. Eu enviei outro convite, então nós vamos ter uma live aqui hoje falando sobre os padrões energéticos que impedem ou colaboram com a sua prosperidade, né? Como vocês sabem, eu sou coach, além de formada em enfermagem, né? Então, eu entendo bem da saúde física, depois fiz vários cursos aí para entender a mente humana, a saúde mental e emocional, e também agora estou estudando aí os padrões energéticos, né? As terapias holísticas. Então a gente vai entrar aqui, deixa eu chamar a Cacau novamente. Aqui tá falando que você recusou o último chamado. Amiga, manda uma mensagem aí se você
Ah, ok. Agora, ok. Vai dar certo. Agora sim. Agora sim. É, Bom tava... dia. Bom dia! Como estamos? Ah, estou aqui muito feliz, amiga. A semana 2020 extraordinária, que nós estamos fazendo lives às 6 da manhã e às 19 horas desde segunda-feira, né? Teve resultados incríveis aí, tivemos resultados maravilhosos. Depois eu vou estar postando aí os depoimentos. Maravilha! Tô Eu participando do grupo, vou me atualizar, inclusive, hoje, que eu estava viajando. Sei que os vídeos estão todos gravados lá no YouTube, vou assistir. Maravilhosa a sua semana, espetacular, transformadora, né, amiga? Foi muito legal. Então, assim, só recapitulando um pouquinho para pegar o gancho da aula de hoje, na segunda-feira de manhã nós falamos sobre o primeiro passo para transformar a vida, que é a expansão de consciência, né? Falei para o pessoal que não adianta você fazer uma dieta, você querer começar um novo negócio, se a sua mente não expandiu da forma suficiente para aquele objetivo, né? E essa expansão de consciência é um despertar interno que acontece onde a gente começa a ver tudo de maneira diferente, né? Ou seja, uma mudança de mindset. E aí eu comecei a explicar o que era mindset a partir da terça-feira. Aí nós explicamos que tudo é energia, né? Entramos na questão daquilo que nós atraímos e a própria energia do nosso corpo quando nós trabalhamos sentimentos de alta vibração, como gratidão, amor, alegria, né? Falamos sobre a importância desses sentimentos serem ativados 24 horas através de uma rotina, né, diferenciada, uma rotina com exercícios, técnicas ou até comportamentos que nos levam a ter esse sentimento de alta vibração aí o tempo todo, ou o máximo de tempo possível, porque eles colaboram com que você atraia, né, oportunidades, pessoas, dinheiro, e também com a fisiologia do seu corpo, né, onde você tem mais disposição, alta performance, e também, amiga, entrei na construção de metas, de forma bem prática, tanto das metas humanas quanto das metas divinas, que são aquelas que nós não temos como colocar muito a mão. Por exemplo, tem pessoas no meu grupo que queriam a cura de uma doença, né? De uma doença física que não tem cura aos olhos humanos, mas aí eu ensinei, né, sobre a visualização, né, sobre a fé inabalável e tudo. Nós entendemos a fé inabalável como uma energia, né, que acaba liberando aí essas circunstâncias que às vezes parecem impossíveis. Então, diante da ideia de que tudo é energia, nada é impossível, né? Então, a gente trabalhou aí todas essas questões durante a semana. Ensinei a fazer as metas humanas, visíveis, reais, né? Colocar as ações, como que deve ser essas metas construídas, específicas e tudo mais. E aí, nós hoje vamos falar sobre a energia do dinheiro. Eu cheguei a entrar um pouco no mindset, né, em relação ao dinheiro, e comentei alguma coisa em relação também aos pais, que é algo que a gente vai pegar hoje aqui, né? Então, assim, o nosso tema de hoje, que é uma coisa que eu e você, né, trabalhamos muito na nossa vida, pela nossa própria história de vida, a gente trabalhou muito, que é essa questão da energia do dinheiro, né? A energia da prosperidade. Então, qual é a maior pergunta de hoje que eles estão esperando, né? A maior resposta é qual é a energia que pode estar travando a vida financeira e a prosperidade dessas pessoas que estão participando dessa semana com a gente. Então, gente, esse é um tema realmente que faz parte total da minha vida. Passei por muitos anos sem me sentir próspera, né? Próspera na carreira. E a carreira, ela está intimamente ligada à nossa aceitação ao nosso pai.
né? Na constelação familiar, na visão sistêmica, a mãe, ela traz a questão do dinheiro, da prosperidade, da abundância. E é uma energia oculta que as pessoas não conhecem, né? Por isso que a gente está trazendo isso à tona, porque quanto tempo a gente bateu cabeça, a gente enxugou gelo, sem entender por que a vida não fluía. Se a gente estudava, se dedicava, dava o nosso melhor, e por que as coisas não davam certo? Por que você não é aprovado num concurso? Por que você consegue um cargo, mas não consegue manter? Né? Ou você tem você deseja muito um relacionamento, não só o dinheiro, eu falo o termo prosperidade, hoje, né, esse ano, inclusive, eu falei muito ano passado sobre dinheiro mesmo, sobre como fazer 1 milhão, como se tornar milionário, como ter um mindset de dinheiro, porque eu estava nessa busca, né? E agora, nesse ano, eu já estou reformulando, porque prosperidade não é só ter dinheiro, é você ter realmente abundância em várias questões da sua vida, é ter bons relacionamentos, é estar em paz com você, sabe? Chegar assim, você tá solteira, chegar no domingo em casa e falar, nossa, minha casa tá maravilhosa. Isso é prosperidade, é você estar bem com as suas forças, com a sua espiritualidade. Então, o dinheiro, né, gente, ele vem muito além do dinheiro físico, que é a troca, porque dinheiro, na consciência sistêmica, é energia. E é uma energia que vem para fluir a vida, ela vem a serviço da vida, ela tem uma função. O dinheiro vem para servir no seu crescimento e para garantir a sua sobrevivência. Se você não tiver dinheiro, o que acontece? Você não consegue se manter na sociedade de hoje. Então, o dinheiro é muito importante, mas, o dinheiro ele só vem para servir. Se você está focado no seu trabalho, por exemplo, nossa, eu trabalho, o dinheiro não rende, o dinheiro não dá para nada, eu nunca consigo fazer as coisas porque eu não tenho dinheiro. Muitas pessoas falam isso, porque provavelmente o seu foco está no dinheiro e não em servir o seu trabalho, né? Porque quando você está a serviço, por exemplo, a Thalita aqui, ela está a serviço na transformação das pessoas, né? Sem nenhum custo agora, não está tendo a compensação, sim, está tendo a compensação pelo reconhecimento, pelas pessoas que estão elogiando, gostando do processo. Isso tem uma troca, então o dinheiro é a troca, né? A troca de energia, é a troca de um dar e receber. A gente tem que ter o equilíbrio. Então, assim, indo por partes. O primeiro ponto é a lei do pertencer. Se você não sabe de onde você veio, do seu passado, quem é a sua origem, quem é o seu pai, quem é a sua mãe, como você está com essas duas autoridades na sua vida, o dinheiro não flui. Então, o primeiro passo é você fazer as pazes com o seu passado. Porque a mãe é a que está a serviço ela é a primeira que traz você a serviço da vida. Ela te dá o leite, né? Então, através do leite, você vive. Então, do ponto de vista existencial, se não fosse os seus pais, você não existiria. E eles estão transmitindo o destino, o fluxo da vida que vem dos antepassados dele. Eles poderiam ter a opção de não ter você. Eles poderiam ter te rejeitado já na fecundação e falar, não vou ter filhos, né? Então, assim, você já tem que ser grato por você nasceu e tá aqui hoje nos assistindo. Porque se isso aconteceu, porque você recebeu muito leite e a sua mãe e o seu pai deixaram você ter oportunidade de viver. E só por isso você já tem que ser grato e satisfeito, né? Você já teve tudo que você precisava. Mas quando a gente é uma criança e se sente rejeitada lá no nosso período da infância, a gente gostaria que a nossa mãe fosse diferente, que a nossa mãe nos desse mais do que ela dá, mais atenção, mais amor. Quando a gente julga os nossos pais, nossa mãe, nosso pai, e acha que o que eles deram pra gente foi insuficiente, nós travamos a energia do fluxo da vida, do fluxo da prosperidade, do servir, né? Então eu fico igual uma criança pirracenta no chão, né? Fazendo pirraça e falando, minha mãe não me dá, a culpa é da minha mãe não fez isso pra mim. Enquanto eu tiver essa postura que a gente tem, sem perceber,
né? O que eu conheço de velhinhas, que até hoje tem essa postura pirracenta com a mãe, que é a minha mãe lá no passado. Enquanto a gente tiver, então não importa a idade, não é só criança. Você hoje, na idade que você tem, eu hoje, na idade que a gente tem, a gente pode estar com um comportamento infantil. Porque a nossa criança ainda está lá atrás, agarrada, culpando a mãe ou o pai porque não fizeram do jeito que você queria que fizessem. E eles fizeram o que eles podiam fazer. Eles fizeram tudo por você, dentro das limitações deles. E a criança, às vezes, não entende isso e acha que não recebeu. E aí ela fica de uma forma condenando e não toma os pais. E ela não toma a energia dos pais. Né, Thalita? Como é que você vai receber a força? Imagina que você é uma árvore, tá? Seus pais são as raízes, são eles os nutrientes. 50% do seu corpo, 50% do seu DNA é da sua mãe e 50% do seu pai. Você é o conjunto, você é a misturinha dos dois. Né? Então, se você fala assim, eu não aceito esse comportamento da minha mãe é arrogante, minha mãe não serve para ser minha mãe. Enquanto você estiver nesse comportamento de criança acusando a sua mãe, você não recebe a força que vem dela. E a força vem dela. Então você fica fraco. E a maioria das pessoas não entende porque estão desanimadas, porque nada dá certo, mas tá aí o problema. Tá lá na raiz, tá na base, não tá no seu emprego hoje. Porque às vezes o que eu conheço eu como terapeuta atendi muitas pessoas bem-sucedidas em cargos públicos, assim, por exemplo, juiz, procuradores, pessoas que têm, vamos dizer, na carreira pública, as melhores carreiras, e estavam infelizes, e o dinheiro, a profissão não trazia aquela felicidade, a realização, né? Mesmo tendo dinheiro, não era realizado, porque a realização, a carreira vem do pai. Então, se você também não toma o seu pai, ou seus pais tiveram algum problema na infância ou na adolescência e eles se separaram, e a mãe não deixa o filho tomar o pai, né? A mãe acusa esse pai, fala que o pai não presta, que o pai não ajuda em nada, e ela transfere toda a mágoa dela, do marido, para o filho. O que acontece com essa criança? Cresce insegura e ela não cresce também cheia de amor, cheia do que ela precisa. Se sente carente, se sente incapaz, e isso tudo afeta também a relação da prosperidade com o dinheiro. Porque se você não se sente capaz, você não põe a energia necessária para as coisas darem certo, você desiste com facilidade. Né? Quantas pessoas começando algo e não concluem? Pode ser uma dieta, pode ser qualquer coisa. Não realizam, não são realizadoras, porque não tomaram seu pai. A mãe, gente, ela tem uma função essencial. Ela dá a vida e a segurança. Se não fosse a mãe, a criança não alimentava e ela morria. Porque a criança é o mundo maluquinho, né? Ela se joga no perigo. Então, a mãe, ela tem essa função. Função materna é proteção. Por isso que muitas crianças até... ai, minha mãe é chata, porque é excesso de proteção. Ela cuida tanto, ela não deixa de fazer até nada, porque ela quer que você mantenha sobrevivência, você viva. E o pai, quando a criança já está já está na fase mais madura, na adolescência, ele tem uma função primordial, que é levar esse filho para o mundo. Ele que dá a força, ele pega na mão do filho e fala, agora vem, caminha, anda, agora você está pronto para caminhar. Ele dá a segurança, ele dá a força necessária. Então, imagina se você nega o pai ou a mãe, você fica fraco, você fica sem força. E essa força é o que te dá a energia do dinheiro. Né? E não adianta só ter dinheiro, só tem mãe, excesso de mãe. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho o quê? Realização. Aí eu fico carente, aí eu busco relacionamentos doentios, porque eu tô projetando no relacionamento a salvação, o pai que eu não tive. Então eu posso ter um bom emprego, ganho muito dinheiro e sou extremamente depressiva e frustrada, porque eu não arrumo nenhum homem que presta, não arrumo. Por quê? Eu que não arrumo, porque a minha energia não respeita os homens, a energia dos homens, não respeita o feminino e o masculino, né? Tem algo que está reprimido. Então, o nosso trabalho como terapeutas, coaches, é exatamente esse, é desbloquear essa energia que é oculta. Muitas vezes você não sabe, não percebe. E a dinâmica da família, às vezes, a mãe induz lá na concepção,
Por exemplo, imagina você é fruto de uma relação extraconjugal, né? De uma traição. Essa mãe fica com vergonha do que ela fez. Então ela afasta o filho do pai. Ela nem fala que o filho tem pai. Ela está se protegendo da vulnerabilidade dela, porque ela não quer expor isso ao filho. Então ela fala: seu pai te abandonou. E às vezes não foi isso. Só que a criança cresce com aquela verdade, com aquela crença. E isso vai dar problemas gravíssimos na vida adulta. Por isso que as pessoas precisam de terapia, gente, para olhar para o passado que não viu o que aconteceu. Porque a verdade que você foi criado, muitas vezes, não é a verdade. Foi a verdade que foi lhe passada, mas não é a verdade real. E você, sem seus pais biológicos, não é que você tenha que conviver com eles. Não é que você tenha que até ter, assim, relacionamento amoroso e tudo. Mas você precisa internamente honrar eles. Honrar e aceitar como eles foram e como veio a vida a você. Sem julgar. Ah, eu sou fruto de uma traição. Não cabe a mim julgar o que os meus pais fizeram. Eles são grandes, eles fizeram o que o destino deles disse para eles fazerem, entende? E não cabe nós pequenos entrar nessa seara e querer, ai, minha mãe foi errada, meu pai foi errado. Quando a gente entra no meio, esse é o caminho pior, mais perigoso. E eu vivi muito, né? Eu e a Thalita vivemos muito esse caminho do meio, de querer ser o juiz, né? No meio da situação. Não, mãe, não faz assim. Não, pai, não faz assim. Deixa que eu te ensino. Olha a arrogância dessa criança. A arrogância é a energia que afasta e repele o dinheiro. Porque o dinheiro, ele só flui na humildade. Então, para você ser uma pessoa humilde, você precisa, primeiramente, honrar e aceitar a grandeza de quem lhe deu a vida. Mesmo que você não concorde com o comportamento deles, com as crenças deles, como eles te educaram, mesmo que você não concorde com a forma como eles te deram, você tem que honrar e aceitar porque eles deram o que eles receberam. Né? Eu muitas vezes julgava minha mãe e falava: nossa, mas como que a minha mãe ela briga tanto com meu pai? Por que ela não entende ele? Por que ela não se acalma? Porque eu conseguia ver de uma forma de fora do relacionamento, sem entender que a minha mãe teve pai e mãe que brigavam muito e foi aquela forma que ela cresceu. Se eu não entendo qual foi a origem da minha mãe, como foram os pais dela, eu não entendo a minha mãe. Eu julgo a minha mãe sem entender a raiz da causa do problema dela. E quando eu comecei a ter essa humildade de olhar para minha mãe, não como a minha mãe, mas como uma filha que passou por uma história de pais também que tiveram muitas dificuldades e transferiram para ela através de violência física, de agressões físicas, de bater muito, de bater boca, de agressões psicológicas. Ela trouxe para mim o quê? Essa mochilinha, que é o que ela recebeu. Quando você nasce, é colocado em você uma mochilinha. E você vai levando essa mochilinha para o resto da sua vida. E aí, na fase adulta, o que você tem que fazer? Retirar as pedrinhas das mochilinhas que não faz mais sentido para você. Mas fazer isso com muita humildade, honra e devolver para o pai. Não quer dizer, às vezes algumas pessoas confundem, amiga, que eu falo que tem que honrar os pais, e eu também no início eu confundia, tá? Honrar com fazer o que eles dizem que tem que fazer, do jeito que eles dizem que tem que fazer. Isso não tem nada a ver com honra. Honra e obediência são coisas diferentes. A gente tem que obedecer aos pais enquanto dependemos financeiramente deles e moramos na casa deles. Sim. Mas depois que nós trabalhamos, temos o nosso dinheiro, temos a nossa própria casa, aí a partir desse momento nós somos independentes, podemos tomar todas as decisões a respeito da nossa vida. Você não precisa ficar preocupado que mesmo que você tome decisões que sejam em desacordo com o que eles acham que é o melhor, não quer dizer que vai dar errado por isso. O honrar quer dizer você não sair falando mal, né, no sentido negativo. Você pode até contar a sua história, mas no sentido de cura, né, como nós estamos fazendo aqui, de levar cura para outras pessoas, com respeito e até gratidão aos nossos pais pelo que nós vivemos, que foi o nosso aprendizado,
e nos fez as pessoas que somos hoje para ajudar outras pessoas. É, e de vigiar a mente, sabe? Porque às vezes essa crítica não, tem muitas pessoas que são mais caladinhas, são mais introspectivas. Às vezes ela não faz essa crítica falada, mas às vezes ela está caminhando na vida dela e aí ela perde, aí ela, sei lá, ela não está sendo tão próspera quanto poderia. E aí vem uma reclamação na mente, a hora que ela está fazendo as contas dela lá. Se meu pai e minha mãe tivessem me ajudado mais naquela época, daquele jeito, a minha vida era melhor. Esse tipo de julgamento é um julgamento que leva para baixo. Na verdade, eu tenho visto assim que até o Bert Helling tem uma fala sobre isso e outros terapeutas também. O Jung fala muito sobre isso, sobre a aceitação do que foi como foi e do que é como é, naquilo que nós não está em nossa alçada mudar. Então, assim, o que eu vejo que o ego do ser humano tem é querer mudar aquilo que não é da sua alçada mudar. As pessoas querem mudar o seu esposo, querem mudar a sua esposa, querem mudar o seu pai, querem mudar a sua mãe, querem mudar o seu filho na sua intrínseca personalidade. E isso não vai acontecer. Nós não vamos mudar o outro na sua intrínseca personalidade e muito menos jogar fora toda a bagagem que o outro tem e a forma como o outro vê a vida é uma mudança que só vem de dentro dele para fora. A gente pode até tentar ajudar, mas não está na nossa alçada fazer essa mudança ou julgá-los em como eles interpretaram a vida, porque a gente também teve as nossas interpretações. E aí a gente vai para gastar a nossa energia em querer mudar o passado, essas conjecturas mentais de querer mudar o passado, ao invés de obrigado, obrigado, obrigado por tudo que foi, do jeito que foi, porque isso foi a minha missão, a minha história, o meu propósito de vida, tal. Aí a pessoa perde a energia de mudar aquilo que ela pode mudar. Como, por Uhum. exemplo, você pode mudar de emprego, você pode mudar de profissão, você pode mudar o rumo da sua vida financeira, você pode mudar como você administra o seu dinheiro, você pode mudar, inclusive, isso, como você vê os seus pais e a sua vida se tornar mais leve, né? Se libertar energeticamente de todo o peso e prisão que isso traz e você gastar sua energia e mudar aquilo que está na sua alçada mudar. Então, esse é um grande erro do ser humano, gastar energia com aquilo que não deveria gastar. Por exemplo, às vezes eu vejo casais de namorados querendo obrigar o outro, clientes meus, a pensar como ele pensa para que ele possa casar com aquela pessoa. Aí eu falo, sabe, eu venho trazendo para pessoas perguntas, mas está na sua missão, no seu propósito de vida, no seu direito, querer mudar, né? Como o outro vê a vida, será que você não tem que aceitar que o outro é assim? E a partir daí você fazer uma escolha. Se você quer se relacionar com essa pessoa ou não, quais são as vantagens e desvantagens disso? E é claro que um diálogo vale a pena e tudo mais. Mas quando a gente está falando de pai e mãe, eles se sentem ofendidos quando um filho quer vir ensiná-los como viver. Até porque esse é o papel deles, ensinar o filho como viver. E é claro que sempre vão se sentir ofendidos, né? Porque eles têm uma vasta experiência de vida. Eu estava conversando com a minha mãe hoje, agora de manhã, pelo WhatsApp. E a minha mãe tem uma forma de ver a vida, pela vida que ela levou, ela tem uma forma de ver a vida assim, em conquistar tudo na raça, na dor, na dificuldade, né? Então ela virou para mim e falou assim:
minha filha, você tem que trabalhar. Para você ficar rica, você. Mãe, mas eu estou trabalhando. Aí ela falou assim: Isso não é trabalho. Tá no Instagram? Trabalho, sabe? É capinar um lote, é não sei o quê. Então, para minha mãe, ser terapeuta não é trabalho, entendeu? Então, assim, antigamente eu me sentiria profundamente ofendida, gente. Eu desligaria o telefone, eu ia caçar uma briga. Não, a senhora não está respeitando a minha profissão. Gente, eu ia gastar uma energia que eu fazia isso antigamente, enorme, com uma coisa muito pequena. Aí eu virei para ela e falei assim: mãe, a senhora tem toda a razão. Tem toda a razão. E aí eu comecei a refletir sobre o que ela estava falando e eu comecei a pensar: será que eu posso trabalhar mais? Será que eu posso trabalhar melhor? E comecei a tentar retirar o melhor do que ela me disse, sabe? Ao invés de pegar aquilo de uma forma negativa. E eu também pensei: poxa, a vida dela foi assim para que a minha vida fosse melhor. A minha mãe bateu de frente com a vida, que ela foi muito pobre. Minha mãe ela conheceu a escova de dente com 15 anos de idade. Elas dividiam a Havaiana para ir para a escola, ela e as irmãs. Então elas tiveram que brigar com a vida, assim, ó, dar porrada na vida para sair chutando a porta para entrar. Então elas tiveram que ralar muito para conseguir hoje. Minha mãe tem formação universitária. Como é que uma pessoa que saiu de onde ela saiu tem formação universitária? É porque ela ralou muito mesmo. E aí, a vida dela foi assim para que a minha tivesse uma base mínima que ela não teve, para que a minha fosse um pouco diferente. Então, por que eu olhar para o ponto de vista dela e criticar, né? Aí ela, por exemplo, ela quer muito que eu saia fora do país e sempre foi um sonho meu desde a infância. Ela fala: Eu não sei o que você está fazendo nesse Brasil. Você é morena, bonita, os rapazes lá de fora gostam de mulher morena. Você tinha que ir para a Europa, para os Estados Unidos. Você tem que casar com americano, com europeu. É o jeito dela falar. Talvez o ponto de vista dela não esteja totalmente errado. Aí eu fiquei pensando: talvez ela tenha razão. Talvez o que ela está falando, o universo esteja me impulsionando a dizer: olha, tem alguma coisa para você, talvez em outro lugar, e você está procurando aqui. Então, eu não. Aí só que na ideia dela assim, você tinha que ir logo, vai trabalhar de empregada doméstica, vai trabalhar lá de faxineira, vai que você vai conseguir um marido lá. Então, é a forma dela ver a vida, sabe? E aí eu peguei e falei: poxa, eu falei, mãe, eu vou pensar no seu ponto de vista, eu vou pensar no que a senhora está falando. Tive uma conversa bem tranquila com ela em relação a isso, que antigamente eu não conseguia ter esse tipo de diálogo com a minha mãe porque eu não respeitava a experiência de vida dela, o ponto de vista dela. E os pais é que vieram para ser nossos tutores e não nós sermos tutores nossos pais. E quando a gente toma o lugar errado, é o lugar pesado. Por isso que hoje eu não falo mais para os meus pais o que eu acho que eles devem fazer da vida deles. Nossa, quando vem na minha mente eu já falo: Thalita, stop, fica no seu lugar. Os seus pais têm a história de vida deles. Eles têm condições totais. Antes de você nascer, eles existiam e se viraram do jeito deles. Então não é você que vai ensiná-los como viver. Deixa eles fazerem do jeito que eles querem, do jeito que eles acham melhor para a vida deles, para as decisões deles e ótimo. É assim que deve ser. Segue e caminha para frente. A pessoa que fica olhando para trás, querendo consertar o passado, ela não tem força para dar os passos adiante. Olhar para frente e ir, né? Então, na constelação familiar mesmo, tem uma frase que eu aprendi com meu constelador, que era assim: caminha para frente e olhe para trás somente para dizer obrigada. Então, ele sempre falava isso: olhe para trás com gratidão e caminhe para frente. Olhe para trás com gratidão e caminhe para frente. Então, para tudo que já aconteceu na nossa vida, olhar com gratidão
e aquilo, olhar para frente, colocar minha energia em modificar o meu hoje e o meu amanhã. Então, quando eu gasto energia com a coisa certa, com as minhas metas para 2020, ao invés de ficar reclamando de como foi meu pai, minha mãe, minha infância, e agradecer, eu fico leve, a minha mente ela expande, eu consigo ter ideias, eu consigo vir à mente soluções para os meus problemas. Eu tive uma situação tão difícil agora em 2019, foi difícil para mim engolir, sabe? Que foi a perda da causa da indenização do acidente que eu sofri em 2014. Eu tinha direito a uns R$ 200.000 que eu estava pedindo de indenização e eu não ganhei na segunda instância, vai para a terceira instância agora. E meu pai virou para mim e eu falei para meu pai aquela indignação e ele virou para mim naquela calma, meu pai acalma em pessoa e falou assim: "Minha filha, agradece e segue em frente", sabe? E aquilo foi Sabedoria. tão importante para mim. Ele, minha filha, eu já fui tão injustiçada na minha vida, se eu fosse ficar preso nisso, eu não estava nem respirando. E aquilo foi tão importante para mim, uma frase muito simples, né? É, a, deixa eu ver um comentário aqui da Maria Leni. Estou tentando ler aqui. Mas quando consideramos as ideias dos filhos, quando vemos isso como algo a agregar como nossas ideias. Claro, é um direito seu. Se você conversa com os seus filhos e tem uma amizade legal e vê as ideias dele como coisas boas, isso está partindo de você, Maria Helena. Então aí tudo bem, não tem problema nenhum. O pai e a mãe que quer ver alguma coisa nos filhos como um exemplo, um padrão, e ele quer começar a fazer aquilo, não tem problema nenhum. O problema é os filhos quererem, né, Cacau? Forçar isso. Pai, você tem que fazer isso. Mãe, você tem que fazer isso. Você tem que ser assim, tem que ser assado. O problema é essa energia partindo dos filhos. Agora, se o filho vem e fala, mãe, eu acho que poderia ser assim tal, e você quer a mãe, quer o pai, fala, não, essa ideia é boa, legal, eu quero realmente seguir isso daí, ok, né? Então aí tá partindo de você. Amiga, Inclusive, eu né, uma queria que coisa você importante. contar. Oi. Uma coisa importante que é importante do pai saber que os pais não têm que pedir perdão aos filhos, né? Quem tem que pedir perdão são os filhos. Os pais estão dando e é eles que geram a força. Então, eles dão o que eles podem. Coisas boas e coisas ruins servem de aprendizado e crescimento. Então, sempre ele está ajudando a crescer. Então, quem pede perdão é o filho. O pai pode até falar, sinto muito, meu filho. Eu fiz achando que era o melhor, né? Mas não de perdoe o que eu fiz no passado, você fez o que você podia. Né? Então, o pai também tem que carregar essa culpa e o filho também não tem que alimentar a culpa nos pais. A gente, como você falou, a frase mais correta de todas, eu aceito e tomo como foi, como é. Né? Quando você aceita seus pais hoje como eles foram, você flui e aí você empodera seus pais. Porque quando você também quer culpar os seus pais e eles caem nesse joguinho da culpa, você tira a energia deles e fica fraco. Né? Ninguém cresce quando a gente desempodera. Então, quando não concordar com a opinião dos pais, faça igual a Thalita falou. Agradeça, fala, eu vou pensar. Gratidão pelo seu comentário. Você gostando ou não do comentário, simplesmente agradeça. Cabe a você fazer o que ele quer ou não, né? Mas só de você agradecer, seu pai já se sente honrado. Mesmo que você não cumpra o que ele pediu, ele já se sentiu respeitado. Que o importante é isso dessa relação, é o respeito e a honra, né? Isso é tão sagrado que vem até da Bíblia, né? Honre pai e mãe. Honrar, como a gente explicou aqui, não é obedecer, fazer exatamente a risca o que os pais querem, mas honrar a opinião, a experiência de vida deles e o que eles estão te trazendo. É um presente, né? Às vezes vem de uma forma boa, às vezes não, mas tudo é um presente que eles querem te proteger
sempre, né? Às vezes o pai não te apoia na profissão e isso é um dos fatores que os filhos mais se sentem desamparados, sem apoio, se sentem abandonados, principalmente nessa relação da profissão. Muitos pais querem o melhor para o filho, ou querem aquelas profissões que, na visão deles, são as melhores. Não estão acompanhando a tecnologia. Hoje as profissões mudaram, gente. Na época dos nossos pais era direito e medicina, ponto. Né? Hoje em dia tem o marketing digital aí que está dando muito mais dinheiro do que a medicina, por exemplo, mas os pais não estão acompanhando a evolução e a gente tem que respeitar que dentro do que eles vivenciaram, aquilo era o melhor. Então a gente acolhe e vai pelas beiradinhas falando, mas veja por esse ponto, eu quero testar, eu quero experimentar, né? E os pais vão aceitar e vão ser felizes com a sua felicidade. Então também aguarde se no primeiro momento o pai não for favorável com a sua opção, com a sua decisão. Com o tempo, eles vão aceitar. Pode ser um relacionamento, uma profissão. Eles aceitam, eles querem ver você feliz. Se você estiver feliz, eles vão ficar em paz, né? Amiga, às vezes as pessoas veem a gente falando sobre isso e acham assim, ah, tá, eu também fazia isso, tá? Ah, tá, ela tá falando isso porque ela deve ter tido um pai, uma mãe, uma família super legal, né, que não tinha problemas, que não. Então eu gosto muito de falar para as pessoas assim, a realidade da minha vida, daquilo que eu vivi, de jeito nenhum para expor ou maledificar minha história, pelo contrário, com muita gratidão. Esses dias mesmo de 2020, eu decidi entrar 2020 vigiando a minha mente. Eu escrevi num quadro aqui: meu único inimigo sou eu. Escrevi na minha parede. Porque a verdade absoluta é essa. O inimigo somos nós. A nossa mente, ela é pode ser o nosso melhor amigo e pode ser o nosso pior inimigo. Então, você, ao invés de você ficar vigiando o namorado, marido, a vida da mãe, do pai, do vizinho, vigie você, vigie a sua mente, se concentre em você, né? Então, isso aí eu tenho falado muito para os meus clientes. Vigie a sua mente, vigie você e seu pior inimigo está aí. E eu tenho vigiado. Às vezes eu tô lavando vasilha, às vezes eu tô com uma viagem que eu queria fazer, um passeio, e às vezes não tenho a grana para aquilo naquele momento. E aí pode vir, sim, na minha mente coisas do tipo: poxa, se minha mãe tivesse me apoiado naquela época, naquele ano, lá não sei o quê. Aí começa a vir, stop. Esse ano eu decidi assim fazer uma vigilância muito maior, muito mais profunda. Eu decidi mesmo e percebi que ainda de vez em quando vinha algumas coisas no dia a dia, em algum momento, né? Então, às vezes, uma lembrança negativa do passado, e aí eu comecei a agradecer 24 horas. Meu estado emocional ficou outro mediante a isso. Comecei a agradecer, assim, 24 horas. Obrigada por isso e coisas loucas que eu vivi, tá? Então, tem situações, pessoal, que eu e a Cacau vivemos muito pesadas. A Maria Eleni escreveu aí: quando um pai agride o filho adulto. Nossa, eu fui agredida pela minha mãe muitos anos e se eu permitir, vou ser agredida até hoje, porque ela é brava. Se eu começar um bate-boca com a minha mãe hoje num restaurante, ela mete a mão na minha cara. A minha também. É a minha mãe. Se eu começar a bater boca com ela hoje em público, no restaurante, ela mete a mão na minha cara. Eu não tenho dúvida disso. Porque é a personalidade dela, é o jeito dela agir. Como que eu conquistei um limite? Quando eu trabalhei, paguei as minhas contas e morei na minha casa. Aí eu comecei a combinar um limite com ela. E não foi fácil. Às vezes ela estava na minha casa, começava a falar alto e tal, querer partir para uma briga. Eu, mãe, eu na casa da senhora, do jeito da senhora, aqui na minha casa, do meu jeito, sem gritar com ela, sem xingá-la, nada disso. Então, assim, eu fui entrando no acordo de limite. De fato, quando eu falei essas coisas para ela na minha casa, ela se calou, porque ela tem experiência de vida. E ela sabe que quem paga as contas numa casa manda ali naquela casa. Então ela respeitou a minha casa. Ela passou até a vir menos.
para não invadir muito meu espaço. Ela entendeu. E aí a gente cada vez construir uma relação mais compatível com essa minha independência. Mas enquanto eu vivi na casa dela, ou estive na casa dela, foi do jeito dela. Inclusive quando eu sofri o acidente. Quando eu sofri o acidente, minha mãe não passou a mão na minha cabeça. Ela chegou a pedir perdão por muitas coisas que ela fez, cuidou de mim perfeitamente. Mas teve momentos que eu chorei muito de dor e ela virou para mim e falou assim: Minha filha, eu vou deixar você chorando aqui, porque não tem mais nada que eu vá fazer por você. Então você vai ficar chorando aí até sua dor passar, porque já dei remédio, já fiz tudo, não tem mais nada que eu possa te ajudar. É o jeito dela de ver as coisas. E ela me deixou chorando lá e eu chorei até a dor passar, né? E meu pai, ele já vê a vida diferente. Aí ele ficava lá do meu lado orando e Deus, passa essa dor para mim, passa essa dor para mim. É o jeito dele de ver a vida. É o jeito dele de se comportar mediante a vida. Então, eu tive que. E foi muito interessante quando eu sofri o acidente, fiquei acamada e vi a dinâmica dos dois. E eu falei assim, cara, foi perfeito os pais que eu tive. Porque apesar da minha mãe ter sido tão durona, meu pai veio para amenizar aquilo, que ele era extremamente amoroso, cuidadoso, né? Tinha muita pena da gente, então ele acabava que amenizava um pouco. Então tá tudo certo. E assim, amiga, quando assim, um exercício que eu acho que toda pessoa deveria fazer é escrever as coisas boas que teve na sua infância. A gente só lembra das ruins. Normalmente, quem passou por traumas na infância só lembra das ruins. Se você parar para escrever um texto, eu fui escrever um texto, eu fiquei envergonhada. Tudo que eu tive na minha infância. Eu tive Barbie, eu tive boneca, aquele meu bebê que na época, nossa, toda criança tinha. Meu primeiro Eu tive gradiente. dentista, eu tive médico, eu tive roupinha da Xuxa, eu tive disco da Xuxa. Eu fui num show da Xuxa que teve lá em Goiânia, minha mãe levou a gente. Eu fiz natação, eu fiz vôlei, eu fiz karatê. Eu estudava numa escola, meus pais iam em todas as reuniões de escola, meus pais cobravam nota, cobravam fazer as tarefas, e ainda assim trabalhando em vários empregos. Nós nunca passamos fome, mesmo em época dos meus pais estarem desempregados, eu vi meu pai vender as coisas pessoais dele para a gente ter o que comer em casa, sabe? Então, eu fiquei pensando, caraca, tanta criança que não tem o que comer, que não tem água para beber, né? E eu fiz festinha, eu tive festinhas de aniversário com decoração, com música, com coleguinha. Então, por que ficava só lembrando das coisas negativas do passado? Porque eu colocava peso só nisso. Aí me veio uma gratidão. Nesse dia que eu escrevi esse texto, eu mandei uma mensagem para meu pai e para minha mãe. E foi muito interessante. Eles ficaram muito impressionados, porque nunca tinham visto um filho fazer aquilo. Eu mandei mensagem, falei, mãe, obrigada, porque eu tive dentista, porque eu tive médico, porque eu tive roupa, porque eu tive roupinha da Xuxa, porque eu tive aniversário de festinha de aniversário. Obrigada, porque eu tive coleguinhas, porque a gente viajou para Caldas Novas, nos feriados, nas férias. E tudo isso foi graças ao trabalho, ao esforço deles e ao pensamento deles. Nossos filhos precisam de um lazer, vamos fazer uma viagem. Nossos filhos precisam de uma escola melhor, vamos trocar de escola. Nossos filhos precisam de caderno. Meus cadernos eram todos encapados. Minha mãe sentava com a gente encapava. Do jeito dela, se a gente encapasse errado, a gente apanhava, ela gritava, brigava, mas a gente teve. Entendeu? Então, assim, nas viagens, se a gente desobedecesse, apanhava também, era o jeito dela, tá? Mas nós tivemos. Gatinha aqui, o Flávio Augusto, gente.
Tá participando de todas as lives ultimamente. É, e adotar os gatinhos foi uma opinião da minha mãe, sabia? Eu moro sozinha e eu falava que eu chegava, que eu trabalho em casa o dia inteiro, quase atendo clientes por videoconferência. Hoje a terapia online está muito na moda. E eu não trabalho fora, não tenho equipe de trabalho, assim, que eu tenho aquela comunicação diária e tal, e presencial. E aí ela me deu sugestão, por que você não adota bichinhos de estimação? Porque aí vai ter aquela energia movimentando na casa e tudo mais. E eu ouvi ela e foi a melhor coisa que eu fiz. Então, pessoal, essa questão do pai e da mãe é uma energia poderosa. E se você libera essa energia, vem prosperidade e vem uma mudança. Essa mudança pode não ser do dia para a noite, mas ela vem. Amiga, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a energia do relacionamento nosso com o dinheiro, como a gente lida com o dinheiro e como essa energia influencia em a gente ter mais, em a gente atrair mais e mais oportunidades para nós. A energia do dinheiro, depois que você, né, faz as pazes com o seu passado, você precisa começar a assumir responsabilidade sobre as suas decisões. Enquanto você quer a ajuda de outras pessoas para tomar decisões por você, para fazer junto com você, e eu tenho que me policiar e me vigiar, porque eu adoro pessoas fazendo junto comigo, né? Principalmente meu marido, que a gente trabalhava junto. Então, a gente acaba delegando uma responsabilidade que é nossa. E o dinheiro exige responsabilidade, dinheiro é coisa de adulto, né? Então você tem que assumir que tudo que você faz, que você deixou de fazer, é responsabilidade sua. E aí o dinheiro vem, tem que estar em movimento, tem que estar testando coisas, né? Então, assim, por exemplo, eu estava insatisfeita. Sendo terapeuta só no consultório, vendendo minhas horas pelo tempo. Quando eu percebi. Caiu? Então, Não? O que o Guto falou que caiu? Não, caiu não. Quando eu percebi que eu poderia escalar meu trabalho, quando eu abri a minha mente para uma visão mais empreendedora, eu comecei a ver que eu tinha muita coisa para estudar, muita coisa para desenvolver, habilidades que eu não tinha. Eu não tinha habilidade de vendas, eu não tinha habilidade de comunicação, eu não sabia me vender, eu tinha várias crenças limitantes em relação a dinheiro, eu tinha várias crenças limitantes em relação à minha capacidade de conseguir fazer as coisas sozinha. Então, foi assim, o dinheiro, gente, é uma escalada, né? Então, assim, enquanto eu focava no dinheiro, eu não tinha dinheiro. Quando eu comecei a focar no que eu preciso ser para merecer o dinheiro, eu comecei a explodir, melhorar cada vez mais. Então, eu fui colocando metas para mim cumprir. Então, por exemplo, quando eu comecei a me tornar empreendedora, eu tinha que me desenvolver. Então, desenvolver a principal habilidade é quem eu sou e o que eu gosto de fazer e para quem eu vou fazer. Né? Quando você define essas metas, eu sei que eu gosto de trabalhar com comportamento humano. Então, o que eu vou melhorar na vida das pessoas? Qual é o meu dom, o meu talento? O que eu faço de melhor que ajuda as pessoas? Então, eu vou focar nisso. E aí, eu posso trabalhar isso em diversas coisas. Por exemplo, hoje em dia, eu faço mentoria, eu faço a terapia, continuo fazendo, mas também trabalho com negócios, com business, quando sempre aparecem propostas para eu trabalhar. E eu gosto de ter várias fontes de renda. Eu não gosto de ficar limitada, porque meu talento é nisso, eu vou ficar só nisso. Porque se eu tenho talento também ilimitado, poder ilimitado, eu posso aprender o que eu quiser. Né? Então, eu comecei a estudar mais sobre finanças, que eu era uma Zé esquerda, não sabia nada, o que era investimento, aonde investir, eu não sabia nada, gente. Comecei a estudar, comecei a andar com pessoas que sabiam, e eu fui aprendendo e fui melhorando. E aí eu comecei a entender que existe um processo do enriquecimento. Você precisa aprender a poupar e investir. Senão você nunca vai ser rico. Senão você vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Não adianta você ganhar muito dinheiro se você não sabe o que fazer com ele. Então, é uma outra mentalidade, né? O mindset de dinheiro é uma mentalidade que você precisa aprender como construir fontes de renda,
como manter investimentos, investir também de diversas formas, não ser só aquele investimento com medo, sem risco, também tem que ter um pouco de risco, arriscar ganhar, arriscar perder, faz parte do dinheiro. E quando eu tive, ano passado, muitas experiências boas e ruins, eu ganhei muito dinheiro e perdi muito dinheiro, mas tudo o quê? Aprendendo, estou aprendendo, testando. A gente não tem 100% de certeza que vai dar certo, nada, nenhum negócio. Né? E essa é muito uma visão empreendedora. Se você quer algo novo, faça coisas que você nunca fez. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você não vai ter resultados diferentes. Então, eu comecei a testar vários negócios, vi negócios que dão muito resultado, né? Quando você faz uma equipe e pessoas trabalham junto com você, você cria escalabilidade no seu negócio. Quando você leva o seu negócio para o mundo online, que é o que a gente está fazendo aqui, você gera escalabilidade. Pessoas do Brasil inteiro e fora acompanham o que você faz, podem comprar os seus produtos. Então, eu comecei a entender o que era o marketing digital, o que era o marketing de relacionamento. Se você não fizer network, conexões poderosas, né? A gente fez network através de um grupo meu do Milagre da Manhã. E aí a gente se tornou amiga e a gente já está pensando em outros negócios juntas. Então, tudo isso vem através de relacionamento. Também trabalhei com marketing de relacionamento, conheci muitas pessoas, tive uma experiência incrível sobre mindset de sucesso, que é uma coisa muito importante. Se você não mudar a sua mentalidade, e uma das técnicas é o que a Thalita ensinou, é sempre olhar para o passado e agradecer, sempre olhar para o que você fez e fracassou e agradecer, porque se você não tivesse tentado, não teria tido aquela experiência, você não teria aprendido. Então, a pior coisa que tem é você ter medo de tudo. Medo de arriscar, medo de investir, medo de errar, medo de perder, medo de fracassar. Enquanto E você medo estiver de vibrando, inovar, né? Eu vejo que as pessoas têm medo vou fazer uma mudança na minha vida. Elas ficam com medo. esse medo E trava tudo, né? E a gente trava vai tudo. cair, a gente vai errar, a gente vai perder dinheiro, faz parte do processo do crescimento do E dinheiro. na verdade, amiga, também tem, assim, a cautela e o medo são coisas diferentes. Você ser planejador, você ser uma pessoa que pesquisa antes os negócios que você quer trabalhar, você fazer com planejamento, não tem nada a ver com medo, né? Você faz da forma correta, faz tudo que tem que ser feito antes, se prepara e faz as suas mudanças e inovações. Uma coisa que eu vejo, percebo em nós, seres humanos, em nós, adultos, essa dificuldade de fazer dinheiro. As pessoas, elas falam assim, quem ganha dinheiro tem umas crenças, né? Quem ganha dinheiro, médico ganha dinheiro, só médico ganha dinheiro. Aqui no Brasil, por exemplo. Só Uhum. político ganha dinheiro. Só concursado tem estabilidade. Brasília é essa São crença. crenças. Quem disse que um bom empresário que faz dinheiro, que sabe fazer dinheiro e administra bem, não tem estabilidade? Tem sim, porque ele administra bem e ele faz dinheiro suficiente. Então, uma coisa que eu Exato. tenho trabalhado na minha própria mente é essa coisa do fazer dinheiro. O fazer dinheiro, ele é uma questão de mindset. Então, eu vigio a mim mesma. Porque senão eu fico assim na minha mente. Ah, eu sou autônoma. Autônomo ganha pouco. Uma crença. Quem Crença. disse? Se Podem ele ter for investidor, autônomos. ele O ganha Anthony muito. Robbins é autônomo e ele ganha muito. Ele é empresário, né? Então, Ele tem a muito gente emprego. tem que tomar cuidado com o que a gente, com as crenças que estão dentro de Pensa. nós. O tempo todo, às vezes a gente está, sei lá, dirigindo, fazendo outra coisa e começa a pensar nas mudanças e na melhoria que a gente quer para a vida da gente. E aí começamos já justamente com crenças limitantes, que limitam. Então, na Por exemplo, o verdade, YouTube, né, gente? O tanto de gente que tá ficando multimilionário no YouTube, sem sair de casa. E uns crianças, eu 8 estava, eu estava anos, ouvindo uns multimilionário. vídeos do Bob Proctor e ele falando que 95% do dinheiro do mundo está nas mãos, não sei se de 0,3% das pessoas. Alguma Exatamente. coisa desse tipo. Eu fiquei impressionada. E ele falou assim: vocês acham mesmo que essas pessoas tiveram sorte?
ou que essas pessoas são melhores que outras pessoas em questão de inteligência ou habilidade física. Não, elas tiveram um mindset diferente. E ele falando isso para nós, né, nos vídeos, que o mindset dessas pessoas eram diferentes. Então, o que é mindset, para quem não sabe? É um conjunto de crenças que faz você tomar decisões a respeito de algo. Então, o mindset nenhum homem presta. É um mindset, né? É, limitador. É, Só vai atrair é, homem. vai Porque o atrair mesmo isso. homem que não Ah, nasci presta pra pobre, vou você, morrer tem pobre. hoje. É um mindset. É. Então, uma coisa que eu tenho falado para meus clientes é assim, ó. Quando a pessoa me fala, eu não tenho dinheiro, eu viro para ela e falo, então faça. Amiga, vai encerrar aqui a nossa live. Já tá dando 22 segundos restantes. Então a gente Gratidão vai ter a que todos que despedir do participaram. pessoal. E vamos retomar aqui, pessoal, uma próxima oportunidade sobre esse tema, ok? Amiga, muito obrigada. Foi muito importante, Obrigada. sensacional. Um grande beijo e até a